Bem-vindo de volta! Neste vídeo, vou mostrar um par de mesas laterais e explicar o processo de design que usei para alcançar o resultado desejado com boa aparência. Muito antes de estar no YouTube, ou no início, consegui algumas tábuas de carvalho reaproveitadas que usei em vários projetos menores no canal. Mas o que eu realmente não falei, ou mostrei, foi essa mesinha lateral que eu projetei e fiz como um projeto pessoal. Ela funcionou muito bem, é forte e estável. Tem a altura certa para ficar abaixo do braço do sofá e é perfeita para os controles da televisão ou uma tigela de petiscos salgados. Esse tipo de formato em cunha que eu deixei no meio foi útil para jornais e revistas. Fazia mais sentido quando eram de papel de qualquer forma. Alguns anos depois temos tudo isso. E sim, vou terminar esses vídeos de construção em breve. Queríamos apenas mesinhas de cabeceira iguais, uma para cada lado do sofá. Eu só queria ver algo diferente do que já tinha agora. Existem muitas mesas de sofá por aí. Aquelas do tipo em formato de C, que podem ficar ao redor do braço do sofá ou virar para o outro lado. Para ser honesto, não sou fã. O braço do sofá existe por um motivo. Quando você não o cobre com a mesa, ela acaba ficando mais alta que o braço. Isso simplesmente não me agrada. Eu até gosto do tamanho, formato e proporções da mesinha lateral, só queria algo um pouco diferente. Então, eu sou meio fã do modernismo holandês do início do século XX, Mondrian, claro, mas também o colaborador do The Style, Rietveld. Rietveld era filho de um marceneiro. Sua cadeira vermelha e azul de 1917 abriu caminho para superfícies planas e móveis. Ele usou isso com grande efeito na minha favorita, a cadeira zigue-zague, que agora é minha preferida. Admiro o design, mas não gostaria de sentar nela por muito tempo. E quanto à construção com esses grandes reforços em forma de cunha na parte interna dos ângulos e do assento, a perna e a base são simplesmente parafusadas com todas as cintas visíveis. Embora seja certamente eficaz para suportar o peso do corpo, não é o que eu gostaria de ver em uma mesinha lateral pequena e elegante. Criei alguns designs que podem funcionar, uma mesa em Z e outra em I. Fiz protótipos rápidos de cada um em medium density fiberboard em 10 minutos de oficina. Os membros já viram esses protótipos sendo feitos nas últimas semanas. Então, tenho que dizer que gostei muito dos dois. Entre esses dois, a mesa em formato de I está um pouco mais completa. Neste estágio, ainda há mais trabalho a ser feito na mesa em formato de Z, então vou continuar com ela em outro vídeo. Mas, no geral, esteticamente, eu prefiro o formato em Z, mas é uma peça mais complexa de fazer. A mesa em formato de I é, na verdade, muito simples. Tudo isso foi cortado só com uma serra de trilho. Pode ter sido unido com festival domino, mas também poderia ser feito com biscoitos ou cavilhas. Na oficina, tenho um compensado de bétula de 22 mm, cerca de 7 a 8 polegadas, muito bom. Isso me animou. O velho A.J. Ferguson já cortou uma folha inteira em tiras de 200 mm que ainda não foram para a produção e estão na mesa. Ainda não, mas quero usar o resto dessas tiras e talvez precise de mais. Quero usá-las para prateleiras que planejei no meu escritório. Falarei mais disso em outro vídeo. Eu tenho uma tira, que foi cortada um pouco mais estreita também, e vamos usá-la para a peça vertical entre as duas bases. E por enquanto, estou apenas cobrindo as extremidades retas de tudo. Dessa forma, fica mais fácil fazer o encaixe de dominó, as cavilhas e tudo mais. E depois podemos colocar os chanfros um pouco mais tarde. Então, na verdade, eu desenhei isso em tamanho real. Vou te mostrar como cheguei a esse ponto. Em projetos menores, eu gosto de trabalhar em tamanho real sempre que posso, porque isso facilita descobrir os ângulos. E ficou bem claro que as emendas justas em ângulo no Z iam ser problemáticas. Então, só para facilitar a construção, eu deixei esse ângulo mais reto para conectar as duas peças. E a simetria disso me agradou. Se você vier da mesma distância de ambos os lados, haverá um conjunto de plantas para isso, mas, por hora,
Estou apenas trabalhando com esse desenho simples a lápis. Uma coisa que eu tive que pensar, ao conectar uma borda inclinada a duas peças planas, como temos com a peça vertical, o topo e a base, é que você pode manter as fixações alinhadas com a peça vertical e angulando as mortisas no topo e na base. Funciona bem ao usar uma máquina de junção portátil, como biscoitos ou dominos que usarei. Mas se você estiver usando um sistema de gabarito com tupia, como o Peanut 2, é melhor manter o gabarito plano no topo e na base. E então, perfurando o montante para que a fixação entre perpendicular ao ângulo. Manter as fixações alinhadas com o montante também facilita a fixação com sargentos, além de permitir que você aplique pressão ao longo do comprimento da peça. E quando fiz meu teste, usei apenas alguns pequenos retalhos, alguns blocos de fixação feitos desses retalhos com um pedacinho de lixa colado em uma das bordas. Uma coisa que me incomodou nesse compensado PERT é que ele tem quase 21 milímetros de espessura, não 22. Então, eu fiz um redesenho rápido, uma remedição só para deixar tudo alinhado. E quando medi a peça de teste, percebi que o topo e a base não estavam exatamente alinhados. Eles estavam um pouco desalinhados. Desta vez, vou improvisar, deixando o topo e a base mais longos, cerca de 400 milímetros. Vou fazer os encaixes em medida comum. Acho que são 123 milímetros das extremidades. Vou conferir no desenho e montar a seco. Depois, vou alinhar as bordas pelo topo e base e cortar para o tamanho certo, deixando-as iguais. Também é uma boa dica saber disso, se você não quiser usar os planos ou desenhar tudo por conta própria. Fiz um teste rápido no compensado de bétula, não existe uma configuração pré-definida de 21 milímetros no domino, então fiz um teste de um lado e do outro e para mim está centralizado o suficiente. Vou continuar fazendo as cavidades nas extremidades da peça vertical. Depois posso cortá-las em um ângulo de 15 graus e aí posso começar a trabalhar na parte de cima e na base. Usei dominos de 5x 30mm, mas pode usar maiores. O teste foi feito só com um par de 5x 30. Estou chanfrando as extremidades da peça vertical. Certo, então isso já foi? Ok, tem um pequeno detalhe que precisamos fazer. Porque, obviamente, quando você está mergulhando em um ângulo leve, não vai descer exatamente na linha central que você imagina. Eu só estou marcando rapidamente o topo e a base e vou usar um tipo arbitrário de marcação, 125 milímetros, mais ou menos, parece certo para o centro. E isso tem que dizer. O bom disso é que podemos ajustar um pouco. 125 parece certo, então... 1, 2, 5 para o nosso centro. E então... 1, 2, 5 de volta por aqui também. Certo. Precisamos fazer os encaixes na parte superior e na base em ângulo, sabendo com boa precisão onde ficarão. Queremos deixá-los o mais próximos possível da linha que desenhamos. O que eu fiz foi colocar um pedaço de fita em um pedaço de sobra aqui, que prendi na bancada. Então, sabemos que isso não vai se mover. Isso está bem alinhado e quadrado. Com a borda, e então podemos pegar nossa tábua. Este é o verdadeiro elemento central, em pé com um chanfro, e podemos simplesmente encostar ele, bem alinhado na borda da fita. Garanta que isso fique parado. Tudo o que vamos fazer é pegar nosso domino. Vamos apenas encaixá-lo ali e depois
incliná-lo para trás, de modo que fique bem encostado, alinhado com o final do corte, chanfrado. E agora está travado no lugar. Então, podemos fazer um mergulho rápido e fácil. E isso mostra exatamente onde a amortize do dominó vai ficar em relação à extremidade da tábua que estamos usando como referência. Na verdade, podemos ir além e fazer uma linha de lápis ou de marcador bem no centro disso. Isso é o nosso pequeno gabarito perfeito, nosso molde ideal. Ele indica onde as mortises ficarão na extremidade da tábua usada como referência. Prenda tudo isso e então estaremos prontos para fazer 3 mortises um pouco mais largas. E podemos alinhar a linha central do dominó com as nossas linhas de lápis aqui. Ok, está tudo pronto. Vou apenas encaixar isso aqui com os 4 dominós por enquanto, só para fazer um teste rápido, a seco. Então, para isso, um quadrado, ok. O encaixe está bom, tudo parece muito bom. Vou apenas cortar os chanfros nesses mesmos ângulos das peças verticais. Assim tudo fica contínuo e então podemos lixar tudo e pensar em colar as peças.
Ok, isso não está parecendo nada mal. Havia um pouco de, como você deve ter notado ontem. Quando eu estava colando, havia um pouco de torção no corpo e eu tentei prender com o sargento. Continua lá, só alguns milímetros. Se é que tem isso, eu acho que não faz muita diferença. Isso só significa que eles estão um pouco desalinhados, mas tirando isso, estou muito satisfeito com isso. Sim, nenhum problema com isso. Podemos dar um último lixamento bem leve nisso. Eu não fiz as partes da frente porque elas tinham identificação. Então, só um lixamento bem leve. E aí, aplicamos uma camada de acabamento. Você pode fazer todo tipo de coisa com algo assim. Vou apenas dar um acabamento simples de cera. Você poderia pintar as faces planas e deixar as bordas do compensado aparentes, ou poderia colocar um laminado nelas, tanto faz. Você pode pintar tudo. Se for pintar tudo, eu preferiria usar Medium Density Fiberboard resistente à umidade, como fiz com as peças de teste. Mas, no geral, acho que estou muito satisfeito com isso. Não tenho nenhum problema com isso. Eu testei uma peça de teste para ver o peso. Falamos mais sobre isso depois. Deixe-me terminar isso. Vamos dar mais uma lixada bem leve à mão e depois passar uma camada de cera, e aí conversamos mais um pouco. Enquanto a cera penetra, cortei triângulos de couro e colei na base como pés que não marcam. Vou deixar para você decidir se eles estão protegendo o chão ou a mesa. Após um polimento rápido com um pano macio, posso devolvê-lo ao lado do sofá. Então aí está. Mesinha lateral simples, feita com chapas de 22 milímetros e 78 polegadas para mais robustez, mas também funciona com tubo de 18 milímetros, 34 polegadas. Você pode pintar, tingir, usar Medium Density Fiberboard compensado ou o que tiver, tábuas de andame, móveis, Solitin ou versões sofisticadas em nogueira ou placas folheadas. A escolha é sua. Fiz esta de compensado de bétula e as peças de teste em Medium Density Fiberboard e, sinceramente, não acho que haja muita diferença entre elas, pelo menos em termos de resistência. São mesas laterais leves para bebidas e petiscos. Você não vai colocar suas panelas de ferro fundido nelas, mas se quisesse, poderia. Essas 15 libras... Sim, se eu pegá-las e deixar cair, provavelmente teria uma mesa quebrada, mas provavelmente também teria um conjunto de pratos quebrados e uma esposa mal-humorada também. Então, definitivamente não vou fazer isso. O que eu vou fazer, no entanto, é olhar com mais detalhes para a mesa em formato de Z. Para acompanhar nosso progresso, torne-se membro do 10-Minute Workshop Plus em 10mmworkshop.com ou inscreva-se em 10minuteworkshop.plus. Lembre-se também de que eu não estou mais seguindo o cronograma semanal. Este foi meu vídeo número 600 no YouTube. O vídeo 601 sairá quando estiver pronto. Encerro este por hoje. Obrigado por assistir. Deixe um comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo. Se cuida!